Então, usando palma com palma, fazemos uma breve reverência. Agora podemos nos acomodar para reflexões do monge José sobre impermanência. Então, boa noite. Hoje nós vamos falar de mais um tema, um dos mais importantes na perspectiva budista, que é sobre a impermanência, né? Então, para começar, só um esclarecimento. Na verdade, esse assunto de impermanência, a gente estudou de maneira mais aprofundada aqui na Casa Templo em 2016. Nesse ano 2016, nós fizemos um retiro de estudo sobre impermanência e sobre ansiedade, dois temas que têm tudo a ver. Pela manhã nós estudamos o tema da impermanência, entendendo de uma maneira mais aprofundada o que é essa impermanência, como essa impermanência ocorre, de que maneira essa impermanência mexe em nós. E à tarde nós tivemos algumas reflexões sobre a ansiedade. Então, na verdade, é um tema que a gente aqui na Casa Templo, a gente já tem estudado desde 2016. Pelo momento que a gente está passando, eu também achei oportuno trazer de volta este tema, não é? Porque eu acredito que muitos, não todos, mas a maioria deseja que esse período de quarentena chegue ao fim, não é? Então, é importante que você saiba também que os ensinamentos budistas, eles são muito bem sistematizados, eles são muito bem organizados. Existe o que nós chamamos de os selos do Dharma. É como se fosse uma base de conhecimento que vai dar origem a todos os ensinamentos budistas, né? Por exemplo, um primeiro selo, ou um dos selos do Dharma, é justamente o selo da impermanência. Os ensinamentos budistas estão pautados na questão da impermanência. Outra questão interessante, outro selo, outra característica marcante do Dharma é o que nós chamamos de não eu, ou anatta. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. E outra característica muito importante, nós podemos dizer, é a interdependência das coisas. E também, lógico, o que nós chamamos de nirvana, que não é o nosso tema propriamente na aula de hoje, né? Nas reflexões de hoje. Então, para começar, pessoal, eu acho importante que a gente saiba que a impermanência quer dizer que tudo que existe está em constante transformação. Vou repetir, olha só. Tudo que existe está em constante mudança, está em constante transformação. O Buda fala que tudo que existe é uma teia interdependente de pessoas, objetos e situações. Não existe nada totalmente isolado. Então, na perspectiva budista, tudo que existe é uma teia interdependente de pessoas, de objetos e também das situações. Aí a nossa pergunta tem que ser a seguinte: ora, por que será que as coisas são impermanentes? Essa impermanência, ela vem de onde? O que é que explica essa impermanência? É simples. As coisas são impermanentes porque as coisas são interdependentes. Veja, dizer que as coisas são interdependentes quer dizer que as coisas não surgem do nada.
Ou seja, uma coisa existe porque outras várias coisas permitem com que ela possa existir. Vamos dar um exemplo. O Thich Nhat Hanh, ele tem um livro chamado Coração da Compreensão, que é basicamente falando do Sutra do Coração. E no primeiro capítulo, Thich Nhat Hanh tem um texto conhecido para os budistas, sobretudo Zen, que ele chama de Inter-Se. Inter-Se. Thich Nhat Hanh escreve o seguinte nesse capítulo, uma parte, para a gente poder começar a chegar no que nos interessa, que é a impermanência nesse período de quarentena e nós nesse meio todo. Então, Thich Nhat Hanh escreve o seguinte: se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Sem uma nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer o papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel inter-se é uma palavra que não está no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, teremos um novo verbo, inter-se. Sem a nuvem, não podemos ter o papel. Assim, podemos afirmar que a nuvem e a folha de papel inter-são. Em outras palavras, tudo que existe é impermanente, está em constante transformação. E por que tudo que existe está em constante transformação? Porque as coisas, elas são interdependentes. Para uma coisa existir, precisa de outras. Isso me faz lembrar um zazen que nós tivemos aqui uma vez, já faz uns 3 anos mais ou menos, e um praticante, Sozen-san, ele chegou falando umas coisas estranhas, falando de uma palavra chamada de entropia. Ele disse: monge, isso aí nós chamamos de entropia, tudo tende ao caos. Ou seja, a nossa tendência é querer fazer com que as coisas permaneçam. As coisas que nos agradam, lógico. Só que nós não conseguimos manter, porque as coisas tendem ao caos. Por que elas tendem ao caos? Devido a essa forte e complexa interdependência. Se você ainda não estiver conseguindo ver o que eu estou falando, eu vou dar só mais um exemplo. Eu tenho uma conhecida que ela comprou um carro e ela não gostava muito de dirigir, também não sabia muito, e ela comprou o carro e deixou o carro na garagem. E às vezes, quando ela queria sair de casa, raramente, ela ligava o carro e o carro demorava a ligar. E ela dizia: esse carro novo não presta. Veja, o carro estava lá, paradinho, bonitinho na garagem dela, tudo cobertinho, lindo. Se desgastou, mesmo sem usar. Então, esta é a natureza do samsara, deste ciclo de nascimento e morte. É que as coisas são impermanentes e as coisas são interdependentes. A realidade como um todo mostra isso. Se a gente pegar a situação que nós estamos vivendo agora, por exemplo, o chamado coronavírus, a Covid-19, que é a doença, é curioso porque o coronavírus, a Covid-19, começou numa cidade chinesa chamada de Wuhan. Nessa cidade existem aí aproximadamente uns 10 milhões de habitantes.
Essa cidade, a cidade de Wuhan, ela fica praticamente na parte central da China. E nessa cidade, ela faz parte de uma província chamada província de Hubei. Na província de Hubei, pegando todas as cidades que fazem parte dela, nós temos aí aproximadamente 50 milhões de habitantes. E o primeiro caso dessa doença, do Covid-19, foi detectado no dia 17 de novembro de 2019. Vá prestando atenção no que é que nós vamos chegar. Nessa cidade onde começou o Covid-19, na cidade de Wuhan, na China, lá tem muitas linhas férreas, lá tem muitas ferrovias. Lá perto fica a conhecida usina de Três Gargantas. Três Gargantas é a maior usina hidroelétrica do mundo. Na verdade, são 3 quedas d'água para poder gerar energia elétrica para os chineses. Então, quando nós falamos da Covid-19, para chegar na quarentena, para chegar na nossa situação, é importante que a gente analise a interdependência dos fatos. Então, tem essa cidadezinha lá chamada de Wuhan, que tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Nessa cidade, eu fui dar uma pesquisadazinha, nessa cidade de Wuhan, nós temos a 3ª melhor universidade da China. Nessa cidade, o ano passado, em 2019, foram realizados os Jogos Mundiais Militares, do dia 18 de outubro até o dia 27 de outubro de 2019, nós tivemos os Jogos Mundiais Militares. Então, nós não estamos falando de uma cidadezinha qualquer da China. Nós estamos falando de uma cidade que tem uma importância grande. Outra coisa, nessa região, dessa província de Hubei, nós temos lá mais de 500 empresas. Aí eu fui ver de onde é que são essas empresas. Nós temos 54 empresas que são do Japão, 44 empresas que são dos Estados Unidos, 40 empresas que são da Europa. Então, percebe que tem uma interdependência entre a cidade de Wuhan, a província de Hubei. De maneira geral, existe uma interdependência entre a China e vários países do mundo. É curioso que esta pandemia, ela foi declarada pandemia em 11 de março de 2020, essa pandemia ela começa aqui, na Ásia. Depois ela se espalha mais para a Europa e agora na América, sobretudo nos Estados Unidos. Então, perceba que existe uma interdependência. Aquilo começou na China, mas pela interdependência, pela impermanência dos fatos, essa doença ela foi o quê? Ela foi se espalhando, como a gente já disse aqui várias vezes, não existe fronteiras para as doenças. As fronteiras que nós temos muitas vezes são fronteiras naturais. Então, preste bem atenção nisso agora. Não faz muito sentido querer culpar a China por essa pandemia. Por que não faz sentido querer culpar a China? Nós podemos responsabilizar a China por algumas coisas? Podemos. Mas culpar como um todo é até uma ingratidão. Por quê? O que é que você observou nos dados anteriores? É que praticamente todo mundo, praticamente todos os continentes mantêm relação com a China. Em outras palavras,
se a interação entre a China com os outros países não fosse tão grande, a doença não teria a proporção que tem. Entendeu? Então, por que será que o mundo vive hoje essa pandemia? Porque nós somos muito interdependentes. Como disse Tito Natihan anteriormente, nós intersomos, nós estamos ligados, nós estamos interdependentes. Então, quem culpa a China não está vendo bem a realidade. E como é que é a realidade? A realidade é que a China tem uma mão de obra muito barata, uma mão de obra muito disciplinada, e que todo mundo, praticamente, de maneira direta ou de maneira indireta, usa essa mão de obra. Então, a primeira cidade a ficar em quarentena foi essa cidade de Wuhan, a província de Hubei. Só que aí depois as coisas vão, os casos vão aumentando, como a gente viu, Ásia, Europa e América. É curioso, pessoal. Todo mundo está escutando tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá, continuando. Então, assim, perceba que existe uma interdependência, né? Perceba que quando uma coisa muda, há uma tendência para as outras coisas também mudarem. O exemplo que eu estou trazendo aqui, a pandemia. Começou em uma cidadezinha e, por interdependência, vai se alastrando, certo? Então, começou e assim também vai se espalhando. Só para você ter uma noção de como nós somos interdependentes. A China, ela produz 95% dos equipamentos de proteção individual. 95%. Então, nessa pandemia, a China usou muito desses equipamentos. Antes, o Brasil produzia, por exemplo, as máscarazinhas que a gente está usando. A gente produzia cada máscara a 30 centavos. A China faz a 5 centavos. Então, o que foi que aconteceu? Todo mundo correu para ir comprar da China. Porque a produção, os custos sairiam mais barato, mais em conta. Então, com tudo que existe impermanente, o que foi que aconteceu? A China começou a usar essas máscaras e começou a faltar quando a pandemia se espalhou. Pessoal, isso é do mesmo jeito no nosso dia a dia, no nosso corre-corre. É desse mesmo jeito, a interdependência e a impermanência. Vou dar mais um exemplo aqui. Olha, imagine que, de repente, o motorista do ônibus se atrasou porque a esposa dele estava doente. Ele se atrasou. No que ele se atrasou, você que está na dependência direta dele vai se atrasar também com seus compromissos. E as pessoas que estão dependentes de você naquela situação, elas também vão o quê? Elas também vão se atrasar. Então, existe essa complexa interdependência das coisas, que provoca o que nós chamamos de impermanência. Quando a gente fala da impermanência, a impermanência é, na verdade, um dos ensinamentos budistas mais fáceis da gente ver. A impermanência e a interdependência são os mais visíveis, são os mais fáceis de ser compreendidos. Tem um professor de meditação e também professor, ele é geneticista, chamado de Joseph Goldenstein. Ele mora nos Estados Unidos
ele escreve o seguinte sobre a impermanência. A impermanência é a verdade básica, universal e constante da mudança. Impermanência é, ao mesmo tempo, um processo contínuo de perda, no qual as coisas existem e então desaparecem, e um processo contínuo de renascimento ou criatividade, na qual as coisas que não existem repentinamente aparecem. Chegamos no nosso objetivo das nossas reflexões. Então, tudo que existe é impermanente, a impermanência é renascimento. Impermanência também é perda. Uma coisa profunda. É natural da vida receber e deixar ir. Eu vou dizer de novo. É natural da vida que a gente receba as coisas positivas ou negativas e que a gente saiba deixar ir. Então, as coisas, como você já deve estar pensando, as coisas, elas não surgem do nada. Para as coisas surgirem, é preciso que tenhamos uma combinação de fatores. Para poder ter a folha, tem que ter a nuvem, tem que ter a chuva. Então, as coisas não surgem do nada. As coisas surgem devido a inúmeras causas e condições. As coisas surgem devido a um processo de combinação de fatores. E aqui vai a segunda reflexão importante para a gente começar a perceber. As coisas não surgem do nada, elas surgem devido às condições, e quando as coisas surgem, elas surgem com as suas características. E quando a gente vai se relacionar com as coisas, com as pessoas, com os objetos e com as situações, a gente se relaciona a partir de suas características. Então, no nosso relacionamento com tudo, a gente se relaciona a partir das características das coisas e também nossas. Estou sendo claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar, então? Então, vamos lá. Então, em quarentena, é mais fácil de observar as características das coisas. Em quarentena, fica nossos sentidos, tudo fica mais latente. Porque diminui muito os estímulos externos, a nossa pressa do dia a dia. Então, há uma tendência que os nossos sentidos fiquem mais latentes, que as nossas tendências fiquem mais latentes. Para você ter uma noção de como as coisas ficam mais latentes. Eu peguei alguns dados do G1 sobre feminicídio. Feminicídio dentro de casa. Eu peguei março de 2019 e março de 2020. Em São Paulo, o feminicídio aumentou 46% com o isolamento. No Acre, aumentou o feminicídio dentro de casa 100%. No Mato Grosso, aumentou 400%. Por quê? Porque agora essas nossas tendências estão mais latentes. Antes tinha muita coisa que dividia, agora não tanto. Aí eu fui pesquisar no mundo para ver como é.
No mundo, violência doméstica. Agora não é feminicídio, é violência doméstica, que não é necessariamente a mesma coisa. Em Paris, no mês de março, comparado com março de 2019, o feminicídio, a violência contra a mulher, a violência doméstica, aumentou 36% em Paris. Na China, a violência doméstica triplicou. Na Argentina, aumentou 25%. Em Singapura, aumentou 30%. Aumentou do nada? Não. Aumentou porque estamos mais confinados. Outro exemplo. Recentemente, a gente aqui estava com uma vontade de comer sanduíche e a gente acabou pedindo. Meu amigo, quando esse abençoado desse sanduíche chegou, quando a gente foi buscar, muitas coisas brotaram. O desejo, o cheiro, as histórias começaram a brotar. O nosso grande problema é que nós não estamos acostumados a viver de uma maneira mais isolada. Então, a gente se relaciona com as nossas características e também com as características do mundo. Para você ter uma noção, as cidades mais poluídas do mundo, elas estão mais limpas. Eu estava vendo, por exemplo, nessas cidades mais poluídas, o pessoal já está começando a enxergar as estrelas. Na Itália, passou essa semana, algumas praças cheias de pombos. Onde é que eles estavam? Cervos também passeando nas ruas da Itália. Aqui, onde a gente tem a Casa Templo, a gente escuta os passarinhos cantando. A gente agora escuta ainda mais. Outra coisa, passou uma reportagem recentemente que mostrava um casal de idosos namorados. Eles eram namorados. Só que um morava na Alemanha e o outro morava na Dinamarca. E aí, como eles não podiam ter muito contato, um ficava de um lado da fronteira e o outro do outro lado da fronteira. Olha quantas situações inusitadas começam a aparecer. Por quê? Porque a Terra, o planeta Terra, também tem vida. Eu vi recentemente o seguinte: existem não sei quantos vulcões e erupções agora na Terra. Pessoal, isso existe quase sempre. Nós temos uma região do mundo chamada de Cinturão de Fogo. É uma área que está no contato entre as placas tectônicas. Lá os vulcões entram em erupção, lá existem muitos terremotos. O planeta está vivo. E o curioso é que nós estamos assim isolados e o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele disse que se não arrumar logo uma vacina, nossa vida vai assim mais ou menos durante uns 2 anos, uns 2 anos e meio. Hoje eu vi uma boa notícia que a Inglaterra está começando a testar vacinas. Aí um questionamento profundo, que é: o que eu faço sabendo que tudo que existe é impermanente? Se tudo é impermanente, eu preciso fazer algumas reflexões um pouco mais profundas. Então vamos fazer aqui 4 reflexões profundas sobre a impermanência. Veja só. Primeiro, se a gente apenas vive, a vida não tem sentido ou tem pouco sentido, porque a gente vive só por viver, estamos vivos, então vamos viver. Agora, se a gente vive e reflete sobre a impermanência,
a vida já ganha um outro sentido. Terceira reflexão: se a gente vive, reflete sobre a impermanência e acrescenta essa análise a morte, tudo fica mais profundo. E tem mais. Se de repente você acredita que de uma certa maneira existe uma continuidade da nossa mente, do nosso espírito, como alguns preferem chamar, se você acredita nisso, você precisa ressignificar muita coisa. Tem um livro chamado O Precioso Ornamento da Liberação. O Precioso Ornamento da Liberação. Um trecho do livro, falando sobre essa impermanência, está escrito o seguinte: desde o ano passado, um ano passou. Desde outro dia, um mês. Desde ontem, um dia. E minha vida reduziu-se a um piscar de olhos. Um instante acaba de passar e minha vida perdeu mais um instante. A vida não para de decrescer. Dia e noite ela diminui. E nada nunca vai aumentá-la. Então, como eu poderia não morrer? Pessoal, quando se fala de impermanência, é óbvio que a morte faz parte. E a morte é um fato. O problema é que nós não costumamos fazer reflexões sobre a morte. A gente não deveria viver a nossa vida como se ela fosse permanente. A gente não deveria viver a vida como se a gente pudesse mudar tudo do dia para a noite. Essa é uma reflexão que, por mim, a gente já pararia aqui, já estaria de bom tamanho. Eu vou dizer de novo: ninguém deveria viver a vida como se ela fosse permanente e como se a gente pudesse mudar tudo de uma hora para a noite, do dia para a noite. A gente deveria viver, a gente deveria pensar no que nós já vivemos. Foi que valeu a pena? Foi que não valeu? Nós também deveríamos pensar no tempo que nós ainda temos de vida e nem sabemos quanto tempo temos. Nós podemos não saber quanto tempo de vida nós temos, mas é importante que a gente coloque qualidade no tempo de vida que nós temos. Então, quando a gente não faz reflexões sobre a morte, as pessoas se espantam quando ela chega, quando ela bate. Eu acho que você já ouviu isso. Rapaz, fulano estava vivinho e morreu. Lógico. A admiração deveria ser o contrário. Fulano estava mortinho e enviveceu, ressuscitou. Então, nós não temos o hábito de refletir sobre a morte. E quando a gente não reflete sobre a impermanência, sobre a morte fica muito forte. Quando a gente começa a analisar a vida sob a perspectiva da impermanência, que as coisas não são, as coisas estão, e que nós vamos morrer, é curioso porque aquilo que não nos serve
começa a perder força. Aquilo que não nos serve começa a perder força. E outra coisa, quando a morte chega, pouca coisa tem utilidade. Quando a morte chegar, o que tem utilidade é o nosso mundo interno. São os nossos conteúdos internos. São as nossas tendências que fazem diferença no momento da nossa morte. Como diz o mestre Dogen, nós devemos entrar no reino da morte acompanhado apenas pelo nosso bom ou mau karma. Joias preciosas e outros bens, nada serve diante da morte. O que serve é o nosso mundo interno. Mas, infelizmente, a gente vive a vida como se fôssemos levar os bens materiais. Parece loucura o que eu vou falar agora, mas todo esse tempo que nós estamos em quarentena, numa perspectiva mais profunda, numa perspectiva mais espiritual, vamos chamar assim, todo esse período parado, ele não tem muito significativo. Ele não é muito significativo. Na questão da profundidade da nossa existência, esse tempo parado não diz muita coisa. No nível espiritual, no nível mental, no nível de prática espiritual, o que conta é o que nós podemos fazer com esse tempo que estamos em quarentena. O que nós podemos fazer para o nosso mundo interno? Para cuidar dos nossos pensamentos, para cuidar das nossas emoções. O que conta é a gente desenvolver as nossas qualidades interiores, como, por exemplo, paciência, como solidariedade. É lógico que nós temos o componente material. É lógico que a parte material importa, mas no sentido mais profundo, o que importa é que nós podemos desenvolver a partir deste período. É lógico que muita coisa vai colapsar. O mundo material, há uma tendência dele colapsar. Não todo, não se engane. Alguns setores da economia vão perder, outros vão ganhar. O Sansara é desse jeito. Mas o ponto principal que eu quero que a gente reflita é que na nossa vida a gente gasta um tempo muito grande e a gente gasta a nossa energia vital com coisas que a impermanência vai corroer. A gente se engaja em coisas que daqui a pouco já era. A impermanência correu tudo, o tempo correu tudo. E a gente se dedica pouco a esse mundo interno. A gente se dedica pouco a conhecer nossos pensamentos, a conhecer nossas emoções. Alguém deseja fazer alguma pergunta, algum questionamento? Sintam-se à vontade. Esse é um tema que as pessoas ficam meio assim quando começam a refletir, porque não é comum. Posso continuar? Sozinho sim, Juliana sim. Pessoal, sintam-se à vontade para questionar, para tirar dúvidas, certo? Fazer suas perguntas. Uma outra reflexão desse professor de meditação dos Estados Unidos, ele trabalha muito com
a questão de mindfulness, a questão da atenção plena, ele escreve o seguinte, ele diz, nossa delusão é que nós não sabemos que é um sonho. Então, somos agarrados pela situação. Podemos fazer da nossa realidade um sonho lúcido quando prestarmos atenção à impermanência. Isso nos ajuda a acordar, que é uma coisa que o Buda fala. O Buda fala, a realidade é como um sonho. O Buda não disse a realidade é um sonho. O Buda disse assim, a realidade é como um sonho. E talvez o nosso maior sonho, a nossa maior ilusão é acreditar na realidade puramente como sendo uma coisa material. É acreditar na realidade puramente externa, sem considerar que existe um mundo interno aqui dentro. Então, a nossa maior ilusão, o nosso maior sonho, é considerar apenas a existência material, a realidade material. E quando a gente acredita que só existe essa realidade externa, a gente sofre mais. A gente tem mais tendência a ficar mais desesperado porque a gente está vendo tudo ruim. Imagine quem tem fortunas e essas fortunas agora estão... Imagine a agonia, o desespero. Agora, quem tem um mundo interno mais estruturado, mais equilibrado, a tendência é sofrer menos nesse período que nós estamos vivenciando agora. Então, quem conhece o mundo interno, quem tem preocupações de conhecer como são suas emoções, como são seus pensamentos, isso faz que a gente comece a perceber que nada é fixo, como a Monja Coen gosta de falar, nada é fixo, nada é permanente. A vida material não é a única. Existe essa outra aqui dentro. Os laços que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, ultrapassam a barreira do espaço e do tempo. Como a de um professor com um aluno no Dharma. Então, eu acho que essas são reflexões importantes que nós devemos fazer nesse período desse período de quarentena, que é sobre a impermanência. Thich Nhat Hanh, ele tem um texto conhecido como Sem Medo, Sem Morte. Eu vou pedir para que Zencan ela possa ler uma parte desse texto. Pode começar. Pronto. Todo mundo está me ouvindo? Vamos lá. Sem medo, sem morte. Graças à impermanência, tudo é possível. A própria vida é possível. Se um grão de milho não for impermanente, nunca pode ser transformado em um talo de milho. Se sua filha não for impermanente, ela não pode crescer se tornando uma mulher. Então, seus netos nunca vão se manifestar. Portanto, em vez de se queixar da impermanência, nós deveríamos dizer: acolhida calorosa e vida longa à impermanência. Nós deveríamos estar contentes. Quando nós pudermos ver o milagre da impermanência, nossa tristeza e sofrimento passarão. Eu conheço muitos pais cujos filhos, aos 18 ou 19 anos, deixam a casa e vão morar sozinhos. Os pais perdem os filhos e se sentem muito arrependidos. Os pais não valorizam os momentos que eles tiveram com seus filhos. O mesmo é verdade para maridos e esposas. Você pensa que seu cônjuge estará lá por toda a vida. Mas como você pode estar tão seguro?
Nós realmente não temos nenhuma ideia de onde nossos parceiros estarão em 20 ou 30 anos, ou mesmo amanhã. É muito importante se lembrar da prática da impermanência diariamente. Quando nós estamos bravos, o que fazemos normalmente? Nós gritamos e tentamos culpar outra pessoa por nossos problemas. Mas olhando para a raiva com os olhos da impermanência, nós podemos parar e podemos respirar. Com raiva do outro na dimensão última, nós fechamos nossos olhos e olhamos profundamente. Nós tentamos ver 300 anos no futuro. Como estará você? Como estarei eu? Onde você estará? Onde eu estarei? Nós só precisamos inspirar e expirar, olhar para o nosso futuro e o da outra pessoa. Nós não precisamos olhar para 300 anos à frente. Poderia ser agora, 50 ou 60 anos no futuro, quando nós estaremos falecidos. Monge Zen Thich Nhat Hanh, o monge Zen vietnamita, no texto Sem Medo da Morte. No texto, ele ainda continua dizendo o seguinte: olhando para o futuro, nós vemos que a outra pessoa é muito preciosa para nós. Quando nós sabemos que nós podemos a perder a qualquer momento, nós não ficamos bravos. Nós queremos abraçar o outro e dizer: nossa, como é maravilhoso você estar vivo. Eu estou tão contente. Como eu poderia estar bravo com você? Nós dois vamos morrer algum dia. E enquanto nós ainda estamos vivos e juntos, é bobagem ficar brigando, ficar bravo um com o outro. Essa quarentena apresenta esse componente importantíssimo. Nós podemos dar carinho, atenção, amor, cuidado àqueles que estão ainda mais próximos. Qual é a qualidade dos seus relacionamentos com essas pessoas que você está, nesse momento, convivendo de maneira mais intensa? Qual é a qualidade? O que é que une vocês? O que é que, ao longo dos últimos tempos, tem distanciado vocês? O que é mais forte no relacionamento de vocês? É aquilo que une ou é aquilo que separa? A impermanência, pessoal, ela ensina que aquilo que é hoje pode não ser amanhã. Por isso é preciso viver cada dia como sendo único. Abraçar as pessoas, dar carinho, atenção, cuidado. E não simplesmente desperdiçar o nosso tempo à toa. Abraçar, seguindo as recomendações da OMS. Então, pessoal, a nossa vida, tudo que existe é um constante fluir. A vida é um constante passar do tempo. E a nossa vida é aquilo que a gente passa o nosso tempo fazendo. Você passa seu tempo fazendo o quê? Você gosta do que você faz a maior parte do seu tempo? Então, apesar da vida ser esse fluir,
esse constante passar do tempo, tudo que nós temos é apenas o momento presente. O passado e o futuro só podem ser acessados, só podem ser ressignificados, trabalhados a partir do momento presente. Mas o problema é que muita gente vive presa ao passado, se identificando demasiadamente com o passado. E quando essa identificação com o passado, ou até mesmo com o futuro, é demasiada, quando essa identificação é muito forte, a gente abandona o momento presente. Quando a gente está preso, muito preso ao passado, há uma tendência da gente dificultar o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos relacionamentos. Eu não estou dizendo que é para a gente jogar o passado fora. Eu estou dizendo o seguinte: o passado é importante porque ele nos dá uma referência, o passado nos dá uma base, o passado faz com que a gente tenha até uma noção de identidade, mas essa conexão, essa identificação excessiva com o passado faz com que a gente não veja o momento presente. E aqui tem uma coisa muito séria que a gente deve levar para as nossas reflexões quando acabar aqui. É que nós vivenciamos os momentos que são novos a partir dos nossos conteúdos antigos. Em outras palavras, quando a gente está muito preso ao passado ou ao futuro, a gente não deixa o novo surgir. Por que a gente não deixa o novo surgir? É simples. Porque a gente vai logo taxando. Então, eu conheço pessoas que os pais são separados há mais de 30 anos. E a pessoa ainda tem as mágoas do passado junto com as mágoas do presente. Aquilo que a gente falou no começo, é natural da vida, pessoal, a gente receber e deixar ir. Reflita mais sobre a impermanência. Pegue esse texto de Thich Nhat Hanh, que a gente acabou de ler, Sem Medo, Sem Morte. Leia. É incrível. Quando a gente para e pensa na impermanência, na morte, aquilo que não nos serve começa a dissolver. E quando a gente junta isso com o processo de meditação, de zazen, é belíssimo. Então, como é que eu posso viver se as coisas são impermanentes? Quando a gente começa a perceber, a ter certeza que as coisas são impermanentes, para poder viver bem, nós devemos primeiro... Então, como eu estava dizendo, como viver nessa impermanência? Quando a gente começa a ver realmente que as coisas são impermanentes, é hora da gente saber posicionar nossa mente, saber posicionar as nossas emoções. Saber que se alguma coisa não está boa, se uma situação não está bem, ela vai ficar. Do mesmo jeito, o contrário, se está bom, o caos pode chegar também. Então, quando a gente começa a ter certeza da impermanência, a gente começa a adquirir serenidade. É hora de adquirir lucidez. É hora de adquirir equilíbrio. A impermanência, ela nos obriga a treinar o desapego.
Lógico que o desapego sem descartar, principalmente as pessoas. Quando a gente começa a ver essa impermanência, a gente começa a perceber que a gente precisa também se desapegar das emoções que são muito negativas, que quando as emoções negativas brotam, elas brotam com força e nos faz agir. E uma coisa que é muito importante também é que quando a gente começa a perceber a impermanência, a viver realmente essa impermanência, tem uma coisa que nos ajuda, que é o ensinamento budista, muito difícil de ser entendido, que eu vou falar rapidinho aqui, é um ensinamento que a gente chama de não eu. É o que nós chamamos no budismo de anatta. Existe um sutra, um texto budista, as palavras do Buda, existe um sutra chamado de Anatta Lakkhana Sutta. Se você desejar ler esse texto é em português, é só você colocar no Google depois, as características do não eu. Resumindo o texto aqui. Resumindo o seguinte. O Buda diz nesse texto que a forma é não eu, as nossas sensações é não eu, as nossas percepções, a nossa forma de ver o mundo é não eu, os nossos conceitos também é não eu, a consciência é não eu. O que o Buda fala é que os 5 agregados, aquilo que a gente se confunde com os corpos, com os conceitos, com as percepções, com as sensações. O Buda fala que isso é não eu. O que o Buda diz, na verdade, nesse sutra, repetindo o nome do sutra em português, as características do não eu. O que o Buda diz é o seguinte: você é a natureza livre. Você é a natureza livre da sua mente e não os fenômenos. Mas o problema grande, sério, é que nós nos identificamos muito mais com os fenômenos que acontecem do que com essa nossa natureza livre e aberta. Tem um sutra chamado de Anicca Sutta. Anicca, que é a palavra em Pali que significa impermanência. Então, nesse sutra, conta-se que um monge chegou perto do Buda e disse: abençoado, você deveria me ensinar o Dharma resumidamente, de forma que eu pudesse ouvir e meditar sobre ele. E o Buda disse: Bico, o monge, você deve abandonar o desejo por tudo que é impermanente. O monge foi para as suas meditações e depois voltou para conversar com o Buda. A forma, venerável Senhor, é impermanente. Eu devo abandonar o desejo por ela? A sensação é impermanente. A percepção é impermanente. As formações mentais são impermanentes. A consciência é impermanente. Eu devo abandonar o desejo por ela? Eu acho que você deve ter percebido que isso é um treino, pessoal. É o que nós chamamos de treinamento da mente, das emoções. O que o Buda está dizendo nesse sutra é que nós não devemos nos apegar excessivamente a coisas que são impermanentes. Ou seja, o apego
sem considerar a impermanência, que as coisas se dissolvem, esse apego sem considerar a impermanência gera sofrimento, gera ansiedade, gera depressão. Então, se alguma coisa rouba teu sossego, não dê força, não dê tanta importância assim. E para você não dar tanta força para aquilo que tanto lhe machuca, é importante, na perspectiva zen budista, na perspectiva budista como um todo, a prática da meditação, a prática do zazen, que é para a gente conhecer em profundidade. Não é aquela ladainha, não é essa ladainha que a gente está conversando aqui, não. Isso é ladainha. O importante é que você sente no zafu, sente na almofada e faça seu zazen. É isso que é frutífero. Porque na prática do zazen, a gente tem mais ferramentas para controlar os pensamentos e as nossas emoções. E para a gente encerrar, alguém pode estar se perguntando o seguinte: ok, tudo é impermanente. Agora, como saber se uma atitude vale a pena ser tomada ou não? Algumas dicas. Anote. Para você saber se uma atitude deve ser tomada ou não, é preciso primeiro você morar no presente. Segundo, você não deve deixar sua mente ser guiada por suposições. Terceiro, é preciso adquirir a sabedoria dos mestres. Veja, se eu não sou dominado mais por suposições, por achismos, que acontece muitas vezes, é mais fácil de eu ver a realidade como ela é. Se eu vejo a realidade como ela é, se eu tenho a sabedoria, a nossa ação vai ser mais correta. Porque minha mente não está devagando por suposições. Eu moro no aqui no agora, eu estou vendo com clareza. E outra coisa que você deve considerar: na hora de agir, lembre-se, se uma ação trouxer um resultado negativo, momentâneo, mas um benefício a longo prazo, esta ação deve ser tomada. Eu vou repetir. Está numa dúvidazinha cruel. Como saber se essa atitude deve ser tomada ou não? Além daquelas 3 dicas anteriores, leve em consideração essa quarta também. O que eu disse foi, na hora de agir, veja, se a sua ação trouxer um resultado negativo, momentâneo, mas um benefício a longo prazo, essa ação precisa ser tomada. Então, pessoal, a impermanência, quando bem analisada, ela serve como um remédio. A impermanência, ela começa a fazer com que a gente perceba o que é que vale a pena ser vivido. O que é que não valeu a gente viver até esse momento. E uma frase para a gente encerrar. A última reflexão. Não são necessariamente nossas atitudes que nos trouxeram até aqui. Foram os nossos valores. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.